Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para apresentarmos pelo canal do Lar Ismael o quadro Mediunidade à Luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Evangelização do Médium. Então, desde já agradeço pelas palavras carinhosas, pelo apoio que todos estão nos dando para que continuemos nessa tarefa abençoada. Então, vamos ao nosso estudo, de hoje. Evangelização do Médium, que está no livro Curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Explica-nos Emmanuel que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre ao tempo do Consolador. Está no livro O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, na pergunta 382. Vimos também que é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal e elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Por isso todos são médiuns das forças invisíveis. Como vimos em lições anteriores, a mediunidade é uma aptidão natural inerente a todos os seres humanos. Ela é um dom, essa aptidão que nos foi concedida para nos auxiliar no desenvolvimento, na evolução moral e espiritual enquanto encarnados na Terra. Então Deus, nosso Pai, em sua misericórdia, nos dá esse recurso da mediunidade, assim como nos deu os atributos da inteligência, da fala, do ouvir, enfim, todos esses recursos que nos ajudam a viver e sobreviver, mas primordialmente para que avancemos moralmente e espiritualmente como espíritos eternos que somos. O Divino Mestre Jesus, nosso governador espiritual, já nos dizia que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Jovens e jovens teriam visões, os velhos sonharão, enfim, já prevendo que chegaria o tempo em que a mediunidade se espalharia por toda a humanidade. E é o que nós assistimos desde século passado, há um século e meio atrás. Então nós percebemos que esse avanço no conhecimento das aptidões espirituais, das aptidões mediúnicas, dessa capacidade de nos comunicar com os espíritos e deles recebermos as inspirações, as intuições, o conhecimento das leis maiores, está ocorrendo, meus irmãos. Então, não é por acaso que os conhecimentos da doutrina espírita crescem e se desenvolvem no seio, principalmente dos corações mais humildes, mais simples, porque esses têm uma sensibilidade maior, sem orgulho, sem egoísmo, sem presunção. Então conseguem avaliar e perceber essa verdade de que a mediunidade está na nossa vida, na nossa família, com os nossos amigos, em todos os cantos do mundo. Essa é uma bênção que Deus nos concede. E ela tem um propósito. Todos nós recebemos esse dom, essa aptidão, para nos auxiliar na evolução moral e espiritual por meio desses conhecimentos que vamos tendo ao longo dos nossos estudos, ao longo da nossa vida. Então, a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para a prática do bem, da caridade. E em praticando-as, nós estaremos progredindo certamente. Continuando aqui, meus irmãos,
Ele diz: sabemos que todos possuem a faculdade mediúnica em maior ou menor grau, porque a origem humana é a mesma, tem a mesma constituição orgânica e caminha para o mesmo fim. Ou seja, temos todos nós a mesma origem. Fomos criados por Deus, mas viemos da espiritualidade, do mundo espiritual. A doutrina espírita esclarece que a morte física não expressa sublimação. É apenas passagem de um plano para o outro. Não se pode assim admitir que o desenvolvimento mediúnico constitua por si só credencial de superioridade, mas sim um meio para melhor servir. Daí a necessidade do aprimoramento pessoal, como condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Aqui ele nos diz novamente que todos somos médiuns e que essa mediunidade por si só não nos garante um título de superioridade sobre quem quer que seja. Não é uma sublimação você ser médium. Ela é uma ferramenta para que você trabalhe, né? Para que você estude, conheça e aplique para bons propósitos, para o bem, para a caridade. E aqui ele diz que nós precisamos nos aprimorar pessoalmente. Não é apenas o estudo das leis espirituais que o médium deve se interessar. Não. Ele precisa conhecer também as leis do mundo em que vivemos, do mundo físico, né? As ciências. Então, desde a anatomia, você conhecer o seu organismo físico para saber como é o mecanismo dessa comunicação entre o mundo espiritual e o corpo e o mundo físico, o seu corpo físico, como é que nós reagimos, como é que nós funcionamos, né? Então, o conhecimento das leis gerais que regem a nossa vida física, a astronomia, a geografia, a anatomia, como dissemos, a química, a física, enfim, a matemática, todas essas matérias que enriquecem o nosso espírito. E você vai conhecer daqui a pouco o porquê. Mas é necessário reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação do entendimento e vocabulário do médium. Essa é a lei de intercâmbio. Mediunidade, pois, para o serviço das revelações espirituais, reclama estudo constante, perseverança, determinação e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento do ser em ciência e virtude. Sendo assim, o Evangelho é poderoso auxiliar no desenvolvimento mediúnico, a reforma íntima, sua pedra de toque. E é na oração e na humildade que o médium alcançará maiores bênçãos e refazimento. O que ele quer nos dizer com todas essas lições? Aqui, ele diz que o médium é o intermediário entre o mundo físico e o espiritual. Ou seja, ele vai receber inspirações, conhecimentos, mensagem dos espíritos superiores. No entanto, o médium precisa enriquecer-se em ciência, como ele coloca, e virtude. Ciência por quê, meus irmãos? E virtude. Os espíritos, quando vão se utilizar de um médium, não é algo automático, que ele chega e fala o que quer, como quer. Infelizmente não é assim, ou felizmente. Porque para que ele possa fazer um bom trabalho,
o espírito comunicante, para que ele possa nos trazer uma mensagem edificante, de moral elevada, ele precisa se expressar corretamente. Para isso, o espírito, ele capta no banco de memórias do médium os seus conhecimentos, as suas habilidades. E só assim ele vai ter um material propício para realizar a sua mensagem, para nos trazer a sua mensagem. Repetindo, o espírito, ele precisa do nosso conhecimento. Então, à medida que o médium é mais estudado, à medida que o médium é mais virtuoso, ele encontra no subconsciente do nosso espírito esse material. Então, ele vai conseguir nos dar a mensagem de acordo com os recursos que nós, como médium, oferecemos a ele. Por exemplo, se ele quer falar sobre algo da ciência da astronomia, vamos supor. No entanto, o médium nunca estudou, nunca se interessou pelos astros e como é formado, como são as leis que regem o cosmos, o universo. Então, se o médium não tiver esse conhecimento, o espírito não conseguirá trazer a mensagem da forma como deseja. É difícil de entender, mas é preciso compreender que, a não ser que o seu espírito médium, o espírito do médium, tenha conhecimentos de vidas passadas e que esteja esse conhecimento armazenado no seu subconsciente, na sua memória espiritual, se ele não tiver esse conhecimento, o espírito comunicante não conseguirá formar as suas ideias para nos trazer a mensagem da forma como desejaria. É por isso que a mediunidade também é uma forma de nos fazer estudar, de nos fazer desenvolver, crescer no conhecimento geral da vida. É por isso que nós precisamos sempre estar estudando, compreendendo melhor a natureza em que vivemos, para oferecermos a esses irmãos bondosos a base para que eles possam nos trazer os conhecimentos. Se, por exemplo, um médium brasileiro nunca estudou a língua francesa, mas vem um espírito e consegue, por seu intermédio, traçar uma mensagem em francês, é sinal que esse médium já viveu em vidas passadas na França. Se ele não tiver esse conhecimento, o espírito não consegue se expressar em francês. Se o médium, por exemplo, for completamente ignorante, não tendo conhecimento nem em vidas passadas, nem na presente, da arte musical, por exemplo, um espírito não vai conseguir trazer nenhuma música mediúnica, porque ele não tem o material no médium. Então, por isso que nós precisamos sempre nos preparar cada vez mais através do estudo. Essa é a parte do conhecimento. E da parte da virtude, então? Quanto mais o médium for caridoso, bondoso, mais os espíritos superiores, cada vez mais elevados, encontrarão nele essa natureza boa, virtuosa. Então eles conseguirão se expressar de acordo com esse grau que o médium já alcançou.
Espíritos sábios não conseguem utilizar-se de médiuns, digamos, sem nenhum conhecimento. É preciso que nós ofereçamos a eles esse material básico que vai estar no nosso próprio campo mental, na nossa memória espiritual. Por isso, todo o conhecimento que adquirimos em existências passadas estão aqui, armazenadas no nosso campo mnemônico, né? No campo da memória. Continuemos aqui. Algumas pessoas impacientes com o seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão de toda espécie, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz, ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 212. O que ele está nos alertando aqui, meus irmãos, que a impaciência, ela é inimiga da perfeição. Então, algum médium que esteja querendo desenvolver a sua mediunidade, ou em processo de desenvolvimento, que acha que é lento o processo, que demora, e que ele queria a todo custo dar uma comunicação, receber uma mensagem, se ele forçar a situação, ele pode atrair por sua vaidade e a sua ambição, atrair espíritos maus. Bem, ele recebe, vê que não é um espírito muito evoluído, mas depois eu me livro dele. Aí é o alerta de que nós devemos tomar cuidado, né? Porque esses espíritos não se afastam de qualquer jeito, não. Quando eles conseguem um vínculo com o médium, é difícil a libertação. Porque o médium, num determinado momento, desejou a presença dele. Na sua conveniência, ele o atraiu. Então, o espírito acha que o médium passa a ser seu devedor. Ele é o credor. Então, só com muito tratamento espiritual, só com muitas orações, muitas preces, é que isso vai ser solucionado. Que isso vai ser, digamos, sanado. Então, não é fácil. É preciso ter paciência, ter humildade, para evitar essas obsessões tenazes, como alerta aqui Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então, não pode brincar com espíritos. Vocês lembram, por exemplo, daquela brincadeira da água? Melhor, do copo, né? Do copo, que as pessoas ficavam brincando com os copos para que eles se mexessem, para que eles traçassem alguma mensagem. Muitos jovens, muitas crianças, às vezes, inadvertidamente, se deixam levar por essas brincadeiras. Isso geralmente traz transtornos espirituais, geralmente causa obsessões. Nós mesmos tivemos a oportunidade de cuidar de alguns jovens que os espíritos procuraram dominá-lo. E não foi brincadeira, não foi fácil. Então, isso não é algo aconselhável. Não se pode brincar com os espíritos. É algo muito sério, porque se existem os bons, existem os maus também. Então, fica aí esse alerta. O benfeitor espiritual é o mensageiro das revelações do conhecimento da vida maior, no interrelacionamento com o mundo corpóreo. O homem é o veículo da sua presença e intervenção. Não podemos esquecer que o serviço do bem exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele
que o executa, a fim de que cresça e beneficie a todos. Porém, se o médium se encontra mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina e no abuso, como desempenhar a função de intermediário das mensagens e revelações? Aqui ele diz que o médium precisa se esforçar, porque nós somos pessoas comuns. O médium é igual a todos os seus irmãos, com problemas, com desafios, com desafetos às vezes. Então ele precisa se esforçar para se tornar bom, porque não é fácil. Por exemplo, você perdoar aqueles que te ofendem, é fácil? Não é, eu sei que não é. Para você estender a mão para alguém que esteja necessitado, mas apresentando assim, em andrajos, imundo, mal cheiroso, ele é nosso irmão, mas não é fácil para muitas pessoas. Então, todas essas dificuldades de se praticar o bem, a caridade, nós precisamos nos esforçar e vencer esses bloqueios do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Por isso que precisa esforço, dedicação, como ele coloca aqui. Por isso que ele diz que precisa de esforço da nossa parte, de boa vontade, vigilância e compreensão daquele que exercita a mediunidade. Diz André Luiz, abre aspas, cada mente é verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai o que se lhe assemelha. Fecha aspas. Assim, o bom médium é aquele que está disposto a servir sem exigências, e a sua dotação mediúnica se revela pela apurada sensibilidade espiritual, acompanhada de uma melhor disposição física que facilite registrar a presença dos espíritos. Então, aqui ele diz novamente que nós somos intérpretes, que cada um de nós tem um tipo de uma antena, tanto emissora como receptora, e que é assim que nós nos comunicamos, nos sintonizamos com o plano espiritual. E que o bom médium é aquele que serve sem exigências. Porque nós somos muito cheios de querer que as coisas funcionem da forma como compreendemos. Às vezes nós entramos num grupo de trabalho mediúnico e nem sabemos como funciona direito e já achamos isso, já achamos aquilo. Nós temos que sair desse terreno de achismo. Estude, compreenda como funciona essa lei de intercâmbio com o mundo espiritual. O que é necessário como preparação da nossa parte, como compreensão da nossa parte? Primeiro se instrua, né? Conheça a ti mesmo, como disse o nosso grande filósofo Sócrates. E também cuide-se fisicamente. Ele diz aqui, para facilitar o registro dos espíritos, é preciso que o nosso organismo também esteja limpo, sem nenhum tipo de alimentação pesada, de fumo, de bebidas alcoólicas ou excitantes. A gente precisa ficar leve fisicamente, organicamente, para que todos os nossos sentidos estejam bem aguçados, serenos, prontos para captar essas energias sutis da espiritualidade. Então é preciso você
orar, preparar-se mental e espiritualmente para receber essas bênçãos do plano maior. E assim servir melhor, ajudar os nossos irmãos necessitados, tanto do plano físico como do plano espiritual. O desenvolvimento mediúnico se dá ao longo da vida, naturalmente. Na criatura com tarefas dentro do campo da mediunidade, desde logo aparecem os sinais no seu caminho. Preparado o médium, o serviço aparece. Então não tenhamos pressa, procuremos ter calma, tranquilidade, porque a mediunidade você vai desenvolvê-la ao longo de toda a sua vida. Então, é muito interessante essa ciência. Nós tivemos várias fases, inclusive. Por tempos eu recebi psicofonicamente muitos irmãos, tanto necessitados como do plano maior. Depois de um tempo estudando, aprendendo, desenvolvendo, nós passamos a dirigir algumas tarefas. E a sua mediunidade, que antes era de incorporação, entre aspas, passa a ser mais inspiradora, mais intuitiva. Tem médiuns que mudam de fases, como muda os mentores de acordo com a tarefa que você vai assumindo na sua vida. O seu anjo guardião é sempre o mesmo, mas os mentores, os espíritos que trabalham através da sua mediunidade, eles mudam de acordo com a especificidade de cada tarefa. É muito bacana, é muito legal, muito bom isso aí. E toda vez que você já estiver preparado, a tarefa vai aparecer, vai acontecer. Muitas pessoas perguntam, mas qual será a minha missão? Estude, sirva, trabalhe. Com o tempo você vai encontrando o seu espaço nessa grande vinha do Senhor Jesus. Aos poucos você vai assumindo com toda a humildade essa tarefa, aquela. Com o tempo você vai estar integrado num trabalho muito sério, muito responsável, que é a caridade, que é trabalhar com os espíritos bons. O médium espírita é um ser humano como qualquer outro, sem maiores méritos ou prerrogativas adicionais. Nenhum privilégio. Nós somos todos iguais. O que deve diferenciá-lo dos demais é o seu esforço em se moralizar. Essa é a parte mais difícil, porém a primordial, a principal. O nosso esforço em nos moralizarmos. Nós conhecemos as nossas deficiências morais, os nossos vícios, as nossas más tendências, mas tudo isso é superável. É preciso você querer melhorar. E que você não espere tanta dor para poder se transformar. Muitos irmãos esperam ir para a UTI para mudar os seus hábitos. Quando volta, para casa. Mas muitos voltam, graças a Deus. E essa dor, essa solidão, favorece a reflexão, a meditação. E muitos de nós tomamos boas resoluções quando estamos sofrendo. Depois dessa, eu vou mudar. E como sabe muito bem o que passou, quanto doeu, muitas vezes essa resolução é firme. Ele coloca a sua força de vontade para atuar e muda mesmo, melhora. E depois ainda sai ensinando os outros.
Olha, antes eu era assim, depois que eu passei por isso, passei a ser assado, né? É assim, nós crescemos tanto pela dor como pelo amor. Se você estudar, você procurar se interessar pelas coisas boas, se esforçar, você vai mudar pelo amor, sem dor. Suas obrigações sociais, falando do médium espírita, não podem ser menosprezadas. Cuidar da família e da própria subsistência é um princípio de vida digna. Isso é muito importante. Nós cuidarmos dos nossos deveres, sejam eles sociais, civis ou morais. Então é importante a gente ser sérios naquilo que nos comprometemos. Nós assumimos uma família, vamos cuidar direitinho. Vamos fazer felizes aqueles que Deus, na sua bondade, nos concedeu a oportunidade de conviver com eles. São diferentes, todos nós somos diferentes. Estamos aqui para aprender a conviver com todas as diferenças através do amor, através da paciência, da tolerância, da paz. O médium espírita deve acautelar-se contra a lisonjas e os elogios de ordem pessoal. Evitar os agradecimentos, pagamentos ou retribuições por qualquer prestação de serviço caritativo. Isso é muito importante. Fazer o bem pelo simples prazer de praticar e ter como lema: fora da caridade não há salvação. Isso é muito importante, meus irmãos. O médium, ele não pode vender a sua caridade, em tempo algum, de forma alguma. Ele também tem que tomar cuidado com os elogios de ordem pessoal, né? Porque isso assula muito a sua vaidade, o seu orgulho. A gente acha que não. Mas quando você começa a gostar, né, que as pessoas te tratem bem, com uma atenção especial, quando você começa a simpatizar mais com aqueles que te elogiam, é hora de vigiar, de orar, né? Porque nós temos que ser servos, devemos ter humildade e honestidade para com a espiritualidade maior. Saibam que os espíritos bons são muito sérios. Eles não são coniventes com os nossos caprichos. Eles não têm dó, porque a dó atrapalha. Eles se sensibilizam quando a gente cai. Estão sempre prontos a nos ajudar, mas nunca nos apoiam nas coisas erradas. E o orgulho, o egoísmo, são ciladas terríveis na nossa vida. Temos que nos precaver contra esses dois inimigos da nossa felicidade. E os espíritos bons estão sempre do nosso lado. Mas cuidado, quando você começa a gostar de ser muito bem tratado, começa a fazer questão daquelas pessoas que te cumprimentem, te tratem bem, cuidado. A gente não sabe os problemas que as pessoas estão passando. São fases às vezes, mas às vezes a gente tem melindres. Ah, por que aquele fulano passou e não falou comigo? Ou não me cumprimentou da forma que eu gostaria? Tome cuidado com esse orgulho, com esse melindre. Ele vai nos fazer muito mal. Orai e vigiai sempre. Diz Emmanuel no livro Roteiro, na lição 36, que, abre aspas, a bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, em marcha para a consciência cósmica.
Aqui Emmanuel nos traz que nós devemos desenvolver essas virtudes, a bondade e o entendimento. Ser bom é um atributo, uma virtude que devemos desenvolvê-la e praticá-la constantemente, indistintamente, para com todos, indistintamente. A bondade é essa capacidade de compreender o próximo, sempre, esteja ele feliz ou infeliz. É na doença ou na saúde, né? É como um casamento mesmo. Eu preciso aprender a amar o próximo como ele é. Eu preciso estar sempre pronto para servir aos nossos irmãos. Fazer oração por aqueles que sofrem. Então, isso é algo que deve ser natural no seu coração, na sua mente. Ser bom, consciencioso, cumprir os seus deveres morais. E o entendimento de tudo isso, através do estudo que realizemos na nossa vida, através do esforço que precisemos despender na nossa vida, é fundamental para que o nosso espírito, como diz Emmanuel aqui, marche para a consciência cósmica, alcance essa compreensão maior da vida, que não é apenas essa passagem terrena. A vida vai muito além, ela é eterna, é imortal, como o Cristo nos ensinou. E precisamos merecer viver em moradas mais fraternas, mais dignas, só com trabalho, com serviço, com estudo, com amor, é que chegaremos lá. Por isso que o médium precisa evangelizar-se. O Evangelho nos traz as leis morais. Estude, compreenda, aplique-as. E você vai perceber as mudanças que se operarão na sua vida. Você quer ser feliz? O caminho é o Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos juntos. Muito obrigado, meus queridos irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos no canal Lar Ismael, que tem essa proposta de semear o Evangelho de Jesus no coração de todos aqueles que abram a porta do seu Espírito para nós. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que aproveite esses ensinamentos dos espíritos superiores, não são meus, né? Sou apenas um entregador de recados, né? Então, muito obrigado, que Jesus os abençoe, abençoe o seu lar, fique em paz. Até a próxima.